Boa noite, igreja. Tudo bem? Só para avisar, quem estiver de casa, se não estiver ouvindo bem, é só avisar pra gente. Ai, e aí, igreja? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Para a ministração de hoje, eu estava pensando em algumas coisas e foi muito bom, porque queria só contar para vocês que é muito bom quando a gente vem para o ensaio e a gente consegue fazer algo em colaboração, porque estar aqui na frente é nada mais que isso, estar em colaboração, sabe? Então, os louvores que foram escolhidos também foram escolhidos em colaboração e isso foi muito bom. Me trouxe uma nova visão para a administração de hoje. Eu estava pensando sobre o falar e me veio na cabeça de algumas situações, alguns momentos que eu acho que todo mundo aqui já teve, ninguém precisa levantar a mão e dizer, mas eu creio que muita gente vai concordar comigo, é que muitas vezes a gente acha que a gente pode fazer as coisas sozinho. E aí a gente está numa situação, às vezes, um pouco mais difícil, e a gente vira e fala assim, não vou colocar Deus nisso não vou pedir ajuda para Deus não, porque eu não quero incomodar Ele. E muitas vezes não é só o querer incomodar. Eu tenho percebido, vou falar por mim, mas eu acho que isso pode ser uma dor de todo mundo, que a gente tem medo do que Deus vai responder pra gente quando a gente pergunta. Porque geralmente quando a gente pergunta pra Ele, claro que tem situações que são mais fáceis e a gente pergunta ali, já sabe qual vai ser a resposta mais ou menos e a gente fica feliz. Mas tem situações que deixam a gente mais angustiados e a gente fica com medo de perguntar pra Deus, porque a gente tem medo da resposta. Então, eu estava pensando sobre isso, eu vou me colocar como exemplo, mas eu acho que todo mundo passa por isso. Eu estava pensando e eu falei, cara, por que eu tenho medo de colocar essas situações perante a Deus? E eu cheguei à conclusão que isso parte muito do meu relacionamento com Deus, sabe, do meu íntimo com Deus. Porque não faz sentido eu não falar para Deus, porque Ele já me conhece, Ele me conhece no meu íntimo, então Ele sabe que eu estou passando por aquilo ali. E por que eu não estou falando isso para Ele? E eu cheguei a essa conclusão, porque era esse ponto do meu relacionamento e da minha confiança com Deus, em Deus. E aí eu comecei a ver que na Bíblia, na palavra de Deus, tem vários exemplos, sabe, que me fazem confiar nele para algumas situações também. E uma dessas situações que eu vejo muito assim é que, cara, Deus, Ele entregou o Filho amado dele para salvar a gente. Só que Deus, Ele não ficou só nessa posição de entregar o Filho amado, sabe? Deus, Ele também veio ali como Jesus. Ele veio como ser humano na terra. Ele viveu essa dor também. Ele conseguiu se colocar nos dois lugares, sabe? Então isso veio na minha cabeça como se fosse um rio, assim, transbordando do porquê que eu devo confiar em Deus. Porque Deus fez isso, Ele teve essa empatia de se colocar nesses dois lugares. E esse louvor que a gente vai entoar fala sobre isso também. Então eu queria pedir para que vocês, quem quiser, puder ficar de pé, fechar os seus olhos e meditar todos esses louvores que a gente vai entoar aqui
intimidade com Deus. O mistério
nessa noite a gente saia daqui com mais intimidade contigo. Que a gente saia querendo construir uma intimidade diferente, com mais confiança em ti, Pai. Porque é assim que a gente constrói a intimidade contigo, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Cadê as minhas? Tem um som aí ruim ali no final. Quero. Cadê as minhas ovelhas grandonas? Grandonas assim, ó. Cadê? Vem, já estou sentado aqui, vem. Vem cá, todo mundo. Isso, aqui. Aqui dá o pastor. Isso. Senta, Nicolas, senta aí, todo mundo. Bia está aqui hoje. Bia, que amor. Vamos falar com o Papai do Céu, todo mundo agora? Vamos, Nicolas? Vamos, tá bom. Papai do Céu, muito obrigado, Papai do Céu, por esse dia. Papai do Céu, foi um dia fresquinho, Papai do Céu, foi um dia que a gente esteve perto de papai, de mamãe, de titia, de vovó, do amiguinho, do irmão. Muito obrigado, Papai do Céu, porque foi um dia de alegria, um dia, Papai do Céu, que o Senhor deu saúde para a gente. Ó, Papai do Céu, seja agora, Papai do Céu, com a tia Camila, a tia Carminha, que vai ajudar a gente no ensaio. Que o Senhor, Papai do Céu, nos ajude. Muito obrigado por tudo. A gente te ama, Papai do Céu. Em nome de Jesus. Vamos lá. Esse momento de oração, esse momento de agradecimento, você tem um motivo que você diz assim: eu reconheço que foi bondade de Deus, eu reconheço que foi mão de Deus, Deus que me deu, Deus que fez isso. Portanto, eu quero agradecer ao Senhor. Tem esse motivo na sua vida? Estenda a sua mão. Amém. Amém. Isso é importante. Amém. Você tem também um motivo que você está intercedendo por alguém, por você, esperando uma resposta da boca de Deus, da voz de Deus na sua vida? Tem? Também tem, também. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. A Igreja Batista de Vila Oriente agradece a Deus de uma maneira muito especial. Todo mês a gente é grato a Deus por isso, mas de uma maneira especial esse mês, sobre as cestas básicas, né? Eu mesmo que entrego as cestas, eu tenho as irmãs, a irmã Zezé, a irmã Rosane e a irmã Carmen, que me ajudam em toda a assessoria disso aí, vocês que trazem para cá, a gente faz um grande mutirão. E esse mês nós assistimos 3 famílias, porque o nosso limite, a gente não dá a chamada cesta básica que há por aí não. A nossa cesta básica ela é abençoada. Era uma cesta que dá sim o grosso de uma família de 4 pessoas, o grosso para o mês todo. Então vocês têm colaborado diretamente. Esse mês nós ganhamos alguns recursos extras ligados a alimentos, essas questões, e a gente atingiu a 6 famílias, dobramos, porque ganhamos alguma coisa a mais. E eu quero dar um testemunho aqui. Eu fui num lugar levar uma cesta, assistir uma família na nossa cidade, fora do nosso bairro, e ao chegar nesse lugar, o desafio é muito grande. Aqui em São Gonçalo, gente, eu me recordei pelo menos há 45 anos atrás. Uau! Eu tenho 54, então talvez até mais um pouco. Há 45 anos atrás, pelo menos, estava conversando com o Sueli, a bairro da Vila Oriente, hoje, em 2021, comparando a 45 anos atrás,
Aquela época, o bairro da Vila Oriente era a zona sul para onde eu fui hoje, em 2021. Zona sul, assim, top. Copacabana, Leblon, Urca, aquelas coisas lindas que a gente conhece no cartão postal. Vila Oriente, há 45 anos atrás, hoje é Nova York, tá? Lá é o submundo, aqui em São Gonçalo mesmo. É um desafio muito grande que a gente tem que, hoje a gente vai pensar sobre isso, orar pela nossa cidade, pelos nossos bairros, agir em prol disso, aqui onde você mora, na sua cidade, no submundo, uma desolação, uma tristeza, é olhar e você falar: Deus, tem misericórdia de nós, como povo de Deus, das nossas autoridades, do poder público que não chega num lugar desse, longe de chegar. 3 barricadas para atravessar, para chegar lá, de bandidos, enfim, uma loucura, mas um lugar largado, totalmente largado pelo poder público. Crianças na rua, assim, não como aqui no Vila Oriente, totalmente diferentes das crianças na rua, lamentável, para chorar. Então, assim, sabe, a gente agradece a Deus pela oportunidade de chegar nesses locais, de fazer a diferença nesse local. Pastor, mas uma vez não resolve o problema de ninguém, mas ajuda. Ontem minha filha estava conversando comigo, a Andressa, falou que ela leu essa pesquisa, 50% da família brasileira está passando por insegurança alimentar. Você sabe o que é isso? Insegurança alimentar? Não sabe o que vai comer amanhã. Amanhã, segunda-feira, né? Não é força de expressão, não. 50%. Você sabe o que é você garantir o básico para uma família por 20 ou 30 dias? A diferença que isso faz? Vocês estão fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Não deixe de participar. Pastor, mas eu sou pobrinho. Participa do teu jeito, na medida que Deus colocar no teu coração. Colabora, porque nós estamos indo, nós estamos enfrentando esse desafio. A alegria que essa equipe que eu citei aqui agora, dessas 3 irmãs, e o fogo do Espírito que Deus coloca no meu coração para estar com esse pessoal, não tem preço. A gente faz com o maior prazer, a gente rala a semana toda separando isso, aquilo ali, arrumando não sei o quê. E eu fui de moto. Acredito que eu consegui arrumar aquela cesta toda, Rosane, na moto. Consegui arrumar, com muito carinho, com muita calma. Botei a moto aqui dentro, fiquei meia hora preparando a moto. Foi igual aquele cavalo do faroeste, cheio por aí, fui embora. Mas deu tudo direitinho. Então, gente, não deixe de participar, porque você... Eu falei com meus alunos hoje pela manhã da doutrina. A gente tem vontade de comer, a gente não passou fome ainda. Segundo os especialistas, fome é pelo menos 3 dias sem comer nada, só com água. Aí você começa a sentir fome. Não sou eu que estou falando isso, tá? Só você ter uma ideia de que 72 horas sem comer nada. Aí começa a vir tremores, efeitos no corpo e tudo mais. Eu muito menos, né? 8 horas já deu, né? Não posso. Mas eu queria agradecer a Deus com vocês. Vamos ficar de pé? Porque esse é um movimento de Deus, do reino de Deus, da justiça do Senhor, que está ao alcance da igreja para fazer um pouco, contribuir um pouco. É pouco, mas é o suficiente para pelo menos, como aquela avó que se agarrou em mim, não teve jeito, não tinha como evitar, uma senhorinha de idade agarrou em mim e começou a chorar, agradecendo por aquela comida que estava chegando na casa dela. É assim, tá bom? Insegurança alimentar. 50% do brasileiro não sabe o que vai comer amanhã. Amanhã é um dia que vai amanhecer, como ver o bicho que vai dar. É assim. É assim. Ok? Vamos orar. Pai, celebrado, adorado, bendito seja o nome do Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, ó Pai, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso sustento, sobre os nossos recursos. Nós não temos palavras, nem jeito
tempo de enumerar a bondade do Senhor, a restauração do Senhor, o cuidado do Senhor, o derramar do Senhor sobre as nossas vidas. A única forma que encontramos é com todas as nossas forças e a alegria da nossa alma de falar muito obrigado. Glórias ao nome do Senhor por sua fidelidade. Celebramos o teu nome. Colocamos nas tuas mãos as nossas lutas, as expectativas, os abatimentos, o desafio de viver, ó Pai, em meio aos contingentes que às vezes criamos e às vezes acontecem na vida, está chegando para a gente pede a tua bênção, a tua sabedoria, a luz do Senhor, Pai, para que possamos com firmeza, ó Deus, saber passar pelo tempo da provação, pelo tempo da escassez, pelo tempo da luta, cheio da presença do Senhor, Pai. Colocamos nas tuas mãos, repreenda todo o mal sobre nossa vida, e a gente, Pai, pede isso ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê a tua mão, segura-nos nos seus caminhos, esteja trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que estejamos, Pai, próximos, envolvidos no amor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela mobilização desse povo aqui, esse povo que, comparado com outras igrejas, um povo pequeno, mas que tem feito sim uma grande obra. Tem acolhido as lágrimas daquele que tem fome. Isso é uma honra para a gente. Nós não queríamos ter essa necessidade, mas já que tem, usa-nos para a tua glória e para o teu louvor, que o teu nome seja glorificado, que cada família dessa não receba só arroz e feijão, mas que receba, Pai, a tua palavra, que receba a tua ministração, a oração, o cuidado, a atenção, o amor que a gente tem com o nosso semelhante. Muito obrigado por cada um que tem contribuído, seja de forma monetária, seja de forma, ó Pai, de algo que possa contribuir para essa cesta. Isso tem sido abençoador, Pai. Nós damos graças ao teu nome e que o Senhor nos oriente a cada dia no que devemos fazer para a glória do teu próprio nome. Agora, Deus, toma a nossa vida, abre o nosso coração, nos dê o poder da concentração para descobrir o que o Senhor tem revelado para nós nessa noite, para a tua glória também e para o seu louvor. Muito obrigado. Nós oramos assim em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, esse é o meu tema nessa noite. Esse é o meu tema nessa noite, orar no Espírito. Eu confesso que já citei em diversas mensagens para vocês, já dei meu parecer o que é orar no Espírito para vocês, mas eu sou assim, eu só pego algo para pregar, para trazer para vocês por inteiro, no bojo todo, quando eu começo a sentir segurança. Depois de algumas ministrações, isso aí é uma tática minha. Eu vou soltando devagar, eu vou avaliando o que eu falo, vou estudando, sempre estudando. E semana passada eu falei de Efésios para vocês, falei que esse texto aí de Efésios, fui até o 17 meditando com vocês. Eu já preguei aqui na EBVO 4 vezes, e já preguei na minha vida dezenas e dezenas de vezes, e domingo passado foi diferente, a gente meditou no dia mal, e foi muito interessante, eu fui muito abençoado, tive muitos retornos dos irmãos, pessoal no privado, né, no mundo online, falando do que foi aquela reflexão no domingo. E eu falei para vocês que Efésios é o livro que eu mais amo, assim, que eu me identifico mais na Bíblia, e a minha Bíblia está aí hoje de guerra, ela é totalmente amarelada e rabiscada, o livro de Efésios, mais do que qualquer outro livro na Bíblia, porque eu lecionei 4 anos em cima de Efésios, no estudo bíblico, então eu fiquei louco com Efésios, apaixonado pela visão de Paulo. Um dos versos mais lindos da Bíblia está ali, Efésios 1:3, que eu citei para vocês semana passada.
E hoje vocês vão conhecer um outro texto também, tanto quanto lindo, que eu amo na Bíblia, que vocês já conhecem também, que é de Paulo também, que é o segundo texto meu da Bíblia. O primeiro é esse de Efésios 1:3 e o outro de Romanos, que você vai ver hoje. Mas orar no Espírito, né? Esse versículo diz assim, Efésios 6, verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É uma palavra forte para a gente, e está muito claro para a gente na língua portuguesa, o E maiúsculo, que é orar no Espírito Santo. Então hoje você vai ter uma exposição bíblica do que você pode compreender com segurança isso, o que seja, o que não é essa questão, e você avaliar a sua vida em relação à vida da intimidade com Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito, vocês já ouviram isso de mim, estou repetindo aqui, isso quer dizer que todas as orações que a gente deve fazer, elas devem ser completamente dependentes do Espírito Santo do Senhor. Ou seja, é somente pelo poder do Espírito Santo que as nossas orações se tornam eficazes. Não há outra forma de uma oração ser eficaz, não há oração poderosa, oração menos poderosa, não há oração eloquente, não existe isso. A oração que atinge os objetivos do Senhor enquanto estamos orando é aquela que é feita no Espírito Santo. Muitos textos bíblicos dão ideias claras para a gente, como esse é outros textos por inferência, não diretamente, passando para a gente a ideia do que é isso. Hoje eu também vou trazer para vocês um texto de Judas. Judas, a gente fala assim, Judas 20. Pode falar Judas 1:20, porque Judas só tem uma folhinha, lá colado no Apocalipse, na Bíblia. Tem crente que nem conhece essa folha da Bíblia. Então é um capítulo, ele pode falar assim, Judas 20, é 1:20, porque só tem um capítulozinho, tá? É outro escritor bíblico que recomenda muito claramente aos cristãos que orem no Espírito Santo. Diz assim esse texto, coloca para mim, por favor. Judas 20, ou Judas 1:20, como você quiser. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então a Bíblia está tratando desse assunto com a gente. Por que nós devemos orar no Espírito Santo, gente? O que é isso, né? A gente deve orar no Espírito Santo. Falar da oração no Espírito Santo é falar da importância da comunhão do cristão com Deus. Nada mais é do que falar das bênçãos que envolvem esse relacionamento vertical que a gente tem, estou falando direto com Deus, então estou orando ao Pai, mas podemos resumir esse motivo por que devemos orar no Espírito em alguns pontos principais. Eu quero destacar aí para vocês. Nós devemos orar em Espírito primeiro. O segundo melhor versículo para mim, que eu mais amo, que eu mais amo na Bíblia. O primeiro motivo que eu devo orar no Espírito Santo é porque nós não sabemos orar. Quando eu descobri isso, já li 1 milhão de vezes, foi num culto de manhã. Lembra, irmã Fátima? Que eu vim com essa crise para cá, eu descobri que eu não sei orar. E dividi com as irmãs aqui, são todo mundo em crise daqui. Mas a gente lê a Bíblia, cara, aí eu vou fechar com nossos irmãozinhos pentecostais, neopentecostais, né? Quando uma palavra sai, atinge a gente, está lendo a Bíblia, pum! Não sabemos orar. Ué? Aí vem a real, tocou. Isso é que os nossos irmãozinhos chamam da revelação de Deus ali para a gente, pessoalmente ali, né? Tudo é revelação de Deus. Foi uma sacada que você, um insight do Espírito te deu que você não tinha percebido. Olha o que diz esse texto de Romanos 8:26. A gente já leu milhares de vezes, mas não prestamos atenção nos detalhes.
Da mesma forma, o Espírito, com E maiúsculo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Por que eu devo orar no Espírito? Porque eu não sei orar, a verdade é essa. Pastor, eu não sei orar. Quem pensa que oração são palavras bonitas e falar no microfone e qualquer coisa assim, está totalmente equivocado. Eu não sei como convém orar. Nas outras versões, você está lendo todos os versículos aqui hoje na Nova Versão Internacional, como convém orar. Paulo coloca isso, do original grego vem nesse sentido, mas não sabemos como convém diante de algumas circunstâncias da nossa vida. Eu diria que nem força não temos, mas mais do que não ter força, é realmente não saber, não ter conhecimento como se dirigir a Deus um assunto desse. Eu começo para onde? Já fez essa pergunta? Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, Ele roga por você, Ele roga por mim. Em primeiro lugar, devemos orar no Espírito, porque as nossas próprias forças, habilidades, nossos métodos, nossos méritos, nós não temos a capacidade de chegar a Deus de maneira adequada, por quem é o Senhor. Nós não sabemos se apresentar a Deus, nós não sabemos o que falar com Deus, nós não sabemos tratar dessa questão com Deus, nós não temos perícia para isso por nós próprios. Isso acontece por causa de quê? Da nossa inclinação ao pecado, sim. Nós ainda estamos, Paulo tratou disso para a gente, nós ainda estamos, gente, sob a lei do pecado. O pecado ainda opera sim na minha vida e na sua vida. Ele não reina, mas ele de verdade acontece na sua vida e na minha vida. Não o pecado original que nos condena. Não, esse está resolvido por causa do sangue de Jesus. Não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é esse pecado, esse está resolvido. Mas a atração, a conivência com o pecado cruza os nossos caminhos e muitas das vezes assim, com muita gentileza, caminha com a gente. E isso atrapalha, embaça a nossa relação com esse Deus. Quem ora no Espírito entende, começa a vislumbrar a verdadeira limitação e reconhece que é o Espírito Santo quem assiste a gente nas nossas lutas, nos nossos limites. E esse mesmo Espírito apresenta a gente a pessoa de Jesus. Quando a gente começa a orar, a gente vai falar no final que a oração é uma conversa reverenciada com Deus, de boa com Deus, com carinho com Deus, quando você conversa com uma pessoa que você tem muito respeito, e no final você fala em nome de Jesus. E a gente pode chegar, a gente viu pela manhã hoje, estudando no panorama o livro de Hebreus, com ousadia diante de Deus. Mas por que com ousadia, pastor? Porque nunca foi assim na história. Só através do caminho que Jesus nos inaugurou, pela morte da cruz, pelo que Ele fez, pelo que Ele ressuscitou dos mortos, é que esse novo e vivo caminho surgiu para a gente. Por isso oramos ao Pai em nome de Jesus e pelo Espírito. Isso é muito interessante, mas eu quero tratar um pouco da parte mística disso também. Eu não vou fugir dessa. Você não vai sair daqui com uma visão embaçada disso, não. Eu te garanto isso. A segunda questão que eu quero tratar com você é que nós devemos orar no Espírito porque a gente passa por lutas, batalhas espirituais. Para os irmãos mais chegados à Bíblia, sabe muito bem que Efésios 6, a partir do verso 10 até o 18 aí, está tratando da batalha espiritual. Nós vimos semana passada, Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades, contra o que as forças do mal nas regiões celestiais ou tenebrosas, de acordo com a visão. Então, com a versão.
Então, nós passamos por luta, e é através da oração que a gente pode receber a capacitação, o revestimento, a força necessária para a gente vencer um mundo que a gente não acessa, que a gente não vê, não toca, um mundo chamado mundo espiritual. E nesse mundo, a vida cristã é que a gente encontra o poder de Deus, e ainda em matéria que somos, pela nossa voz, pelo nosso coração, pela nossa atitude com o Senhor, a gente mergulha dentro desse mundo. Não por nós, nunca por nós, pelo poder do Senhor. O que diz o verso 10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Então, ao falar sobre a realidade da batalha espiritual, todo crente enfrenta nesse mundo. Ah, mas eu não creio. Você acha crente, às vezes até pastores que não creem no diabo, creem em Deus, mas não creem no diabo. Também não vamos demonizar tudo, mas o diabo existe, é bíblico. Satanás existe. Então, falar dessa realidade que todo crente, todo aquele que crê em Jesus, todo cristão verdadeiro, eu gosto mais da palavra cristão do que crente, enfrenta, não tem para onde fugir. O apóstolo Paulo destaca essa prática de oração no Espírito como fundamental para a gente se revestir, é o contexto de toda a armadura de Deus. Depois que ele explica toda a armadura de Deus, no verso 18 que lemos, ele diz: orem por todos, em todo tempo, por todos os santos, por todos os cristãos, não deixem de orar. É o contexto do capítulo 6. Então, orem no Espírito, em todas as ocasiões. Como? Orar em Espírito. Como que é isso na prática? É o meu espírito humano, do Kleber, de vocês aí que estão orando a Deus, conectados com o Espírito de Deus. É orar com o meu espírito rendido ao Espírito de Deus. O que é isso, pastor? Não é assalto, levanta a mão, estou rendido. Não, rendido é prostrado, reconhecendo a quem você está orando. Isso é fundamental para a oração do Espírito. É orar com o meu espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que é isso? Guia, é guia mesmo, guiado. O Espírito, aqueles que são filhos de Deus, eles são conhecidos porque são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Orar com o meu espírito, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Que controle é esse, pastor? O controle da ação dele na minha vida. Eu viver de tal forma com ele que eu percebo, mesmo que pequenininho, quase insignificante, a obra que ele está fazendo no meu coração duro, difícil. A obra que ele está fazendo na minha visão do reino dele, ele está aumentando um pouquinho. Eu já estou conseguindo enxergar o que eu não enxergava ontem, ele está me controlando. É eu orar com o meu espírito sobre a influência do Espírito Santo de Deus, não de nenhuma denominação, de nenhum pastor, de nenhum outro irmão. A influência que esse Espírito tem em mim, na minha comunhão com Ele, no meu a sós com Ele, e que eu já deixei de falar de quarto há muito tempo, que pode ser o quarto, mas pode ser a praia, pode ser o parque, pode ser dentro do ônibus. O teu quarto não está preso a laje, parede e tijolo, não está. Então essa oração é que Paulo chamou de oração nas regiões celestiais. Lembra que eu contei para vocês, falando de Haroldo, do livro Quebrando as Correntes, do Neil Anderson, um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu já falei isso para vocês, eu vou repetir, muitos vão lembrar, mas quem não lembra vai lembrar de novo aqui, e quem nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez. O Neil Anderson tinha um dom muito especial de trabalhar com pessoas que tinham problemas na área espiritual. Então, ele tinha esse dom de Deus. E um dia, ele é um pastor norte-americano, ele foi atender o Haroldo, que era um sumo sacerdote do satanismo. E o cara se converteu, deu a vida a Cristo. E o Neil Anderson ficou numa expectativa muito grande.
ele agora iria compor o seu conhecimento em loco com uma pessoa, que eu me refiro que veio da fonte, não é do que me disse, ele queria encontrar o Neil Anderson, conversar com o Neil Anderson também. E ele ficou empolgado demais, preparou caneta, preparou uma agenda mais lata ali para poder, maior, para poder estar com esse homem, e conversaram várias coisas. E o Neil Anderson falou que só fez uma pergunta, a pergunta que ele queria fazer de curiosidade. Ele ensinou muitas coisas ao pastor. Ele falou assim: o que a Igreja de Cristo faz que mais atrapalha ou frustra o reino das trevas? Dito da boca de um sumo sacerdote satanista. Simples, ele chegou a pegar a caneta, agora eu vou fazer uma lista. E o Haroldo falou: oração. Só isso, oração. A igreja que ora, a igreja que eu me refiro, você, eu, por mais que a gente tente inventar o que é orar, o que não significa, orar no Espírito, que a gente inventa muita coisa, é derramar o nosso coração livre com o Senhor, mas o que não significa orar no Espírito, por mais que a gente que o ensino acerca do que significa orar no Espírito possa aparecer muitos caminhos que você vai ver por aí, e você tem que saber pesquisar. Há muita gente que insiste em definir orar no Espírito equivocadamente. Eu separei, pelo menos aqui, dois ou três grandes ensinos que não é definitivamente, e tem muita gente acreditando que é isso. Há pelo menos três, né? Mas eu vou colocar os três para vocês. Eu não ia colocar o terceiro, não, vou colocar o terceiro para vocês. Via os YouTubes da vida, os Googles da vida, mas a estação disso da Bíblia que interessa a gente. Então vamos ver o que não significa orar no Espírito. Primeiro, orar no Espírito é um erro muito clássico esse. Não significa simplesmente orar sem pronunciar a palavra. Eu estou orando em Espírito, eu estou aqui com pensamento em Deus. Não é isso. Tem gente que pensa que orar no Espírito é botar o pensamento em Deus sem pronunciar palavras. Obviamente todos nós devemos fazer isso, é uma forma de orar também. A gente pode cair em situações que não pode pronunciar a palavra e a gente coloca o pensamento do Senhor, mas não é isso seco. Isso pode ser sem ser no Espírito, pode ser com o Espírito com E minúsculo, ou seja, no teu próprio Espírito, mas não é no Espírito Santo. Então nem sempre a gente tem essa oportunidade de orar em voz alta. Então orar no Espírito não é sinônimo de orar em silêncio, não tem nada a ver, mas é ser guiado em nossas orações, nas nossas relações com Deus, das formas de relações que a gente tem, e nas orações silenciosas e restritas também, pode se orar em Espírito também, mas isso não define, tem que ficar claro isso. Não é só isso. As orações pronunciadas por lábios altos em bom som também são orações que podem ser em Espírito, e a oração em silêncio também pode ser em Espírito, no Espírito Santo que eu estou me referindo. Mas trazer como definição, olha, oração no Espírito é aquela que eu não posso falar, eu boto pensamento em Deus. Não, está muito mal, está muito raso definidamente, está fraco esse conceito. Não é isso. Orar no Espírito não é simplesmente orar em Espírito, ou seja, com E minúsculo. Há também aqueles que confundem a oração no Espírito Santo com o espírito de oração que devemos ter. Irmão, espírito de oração aí, fica espírito de oração aí. Está acontecendo uma batalha muito grande aqui. Tá, verdade, ficar em espírito de oração. Beleza. Mas não define, não é isso. A Bíblia diz que devemos orar todo o tempo, em todas as instâncias, e insistência diante de Deus, e perseverança diante de Deus. Isso significa que não apenas a gente separar horários regulares durante o dia. Eu ando, eu caminho, eu corro, já dei esse testemunho aqui, orando com vocês, já falei isso com vocês. Já teve sermão inteiro que saiu eu correndo. Cheguei em casa, peguei a caneta e aquilo mesmo, daquilo que eu estava querendo. E Deus estava conversando comigo, eu correndo.
Já falei várias vezes para vocês, eu e Deus, a gente é mais ou menos assim. Ele se relaciona assim comigo e eu com ele. Não é só no quarto de joelho, não é só na sala ou na igreja. Então, é estar em constante comunhão com Deus, não é orar no meu espírito, não é orar em silêncio, é através do Espírito Santo comigo e eu com ele, um no outro. Ele mora em mim, mas se eu não tenho consciência disso, eu não sei tratar quem mora em mim, perdeu a bênção. Então, por um lado, devemos fazer orações regulares nos momentos específicos dedicados a isso. Cada um tem o seu, de manhã, de madrugada, de tarde, enfim, cada um cria sua rotina, mas também devemos orar o tempo todo com o nosso espírito em comunhão com Deus. Isso revela a oração no espírito. Não sei se está difícil, vocês estão me entendendo? Levanta a mão, está me entendendo? Baixa a mão. Quem não está me entendendo? Pode levantar, não tem vergonha não. Então vamos lá. Então, por um lado, nós devemos fazer orações regulares, evidente. Todavia, seja qual for o caso, todas as orações, isso equivale. Tem que ser no Espírito. Mas qual é a diferença, pastor? Você vai perceber muito claramente. Orar no Espírito não é orar em línguas estranhas. É um grande outro erro que tem por aí. Não é, não estou falando como tradicional, não é isso, não é. Por fim, não é. Muitas pessoas pensam que orar no Espírito é orar em línguas. Não é. Essas pessoas se apoiam no texto de Coríntios 14. Paulo diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não é isso. A questão é que em nenhum momento Paulo define orar no Espírito como orar em línguas. E muito menos diz que a oração em línguas é mais poderosa do que outro tipo de oração. Isso é coisa da gente. E da gente que eu me refiro principalmente dos nossos irmãozinhos pentecostais e neopentecostais. Não é isso. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer para a gente que se ele orasse em outra língua sem interpretação, sua mente não seria edificada. Ele precisa entender o que ele está orando. Linguagem de Paulo. Só aí em Coríntios 14 você vai pegar muito claramente isso aí. Não é isso. O que tem a ver então com orar no Espírito? Olha só esse texto de Gálatas. Gálatas 5, colocando o contexto para vocês, é onde tem o fruto da carne e o fruto do Espírito. O fruto é o Espírito Santo, que gera um montão de coisas lindas no nosso coração, que nós não temos capacidade só por nós mesmos de gerar. Então ele diz assim: por isso digo, andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Carne, que Paulo está falando ali, não é isso aqui, não é pele, osso, nervo, tendão, não é isso. É a dimensão humana, independentemente de Deus, eu entender e matar os contingentes da vida no meu peito, na minha inteligência, na minha capacidade. É a dimensão humana não reconciliada com Deus. Carne é isso. É o que Adão fez no Éden. Me obedece? Não obedeci, comi. Mas foi a mulher que desobedeceu, a mulher foi a serpente que me enganou. Não interessa, desobedeceu. A carne tem o poder da desobediência. A carne versus o espírito é o contexto de Gálatas 5, começa no 16, vai até o versículo 21. Um se opõe ao outro. O mesmo espírito de Romanos 8,16 testifica com o nosso espírito. Olha só, duas palavras iguais. Interessante que no grego é pneuma. A mesma palavra. O Espírito Santo testifica com o espírito do Kleber, de você aí, que você é filho de Deus. Coloca o texto, por favor. Diz assim: Gasgou. Só. Texto de Mateus, que diz para a gente que nós precisamos de revelação. Ih, pastor, aí pegou. Não, nós precisamos de revelação. Orar no Espírito é ter a revelação de Deus. Qual revelação? Da própria palavra de Deus, do próprio Senhor e da boca dele.
Olha que texto interessante esse de Mateus com Pedro, que Pedro faz aquela confissão linda para Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Quando Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: estão dizendo por aí que eu sou isso, aquilo, não sei o quê. Aí Jesus fala assim para os 12: e vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro vai: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala que isso não foi dele, isso foi revelado, não foi da carne e do sangue, mas Deus que revelou e colocou na boca de Pedro para ele responder. Muito bacana isso. Nosso espírito, o espírito humano, precisa dessa revelação, desse lado também místico de Deus em nós, em nossas relações com Ele no mundo espiritual, porque é um mundo que para nós não é acessível. Nós não tocamos nesse mundo. Deus entra com a gente nesse mundo e precisamos ter maturidade para lidar com isso. Você pronuncia palavras que vêm direto dos céus. Você pronuncia palavras que vêm direto do inferno. Ah, pastor, isso eu vou pesado. Não, mesmo Pedro, para trás de mim, Satanás, queria livrar Jesus da cruz. Não vou fazer isso contigo, não, que... Vou falar, digo eu agora, bota aqui uma aspazinha. Eu faço e aconteça, eu estou burdoado, ninguém vai te tocar, porque você não merece para a cruz, não. Para trás de mim, Satanás, nem que Pedro está possuído pelo demônio. Não é isso. É porque as palavras de Pedro, que foi elogiada aqui, o inimigo influenciou. Olha o que diz 1 Coríntios 2, versos de 10 a 14. Mas Deus, ainda na questão da revelação, revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Pronto, olha que coisa bacana. Não é a Bíblia correndo, não. Quem conhece a coisa espiritual dentro de você é o teu Espírito que está em você. A Bíblia está falando, sou eu não. O mundo espiritual que se move dentro de você é o teu Espírito que está em você. Aí ele completa: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? O Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito de escravidão, mas o Espírito, com E maiúsculo, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A vida eterna, a presença de Deus em nós, a moradia de Deus em nós, o selo de Deus em nós, o batismo do Espírito Santo de Deus em nós, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Não Paulo trabalha isso muito legal, não é a sabedoria do mundo, mas é a sabedoria do alto, que vem de Deus. Tanto é que você acha pessoas semi-analfabetas e às vezes até analfabetas que são extremamente sábias, porque tem revelação de Deus na vida dela. Você conhece pessoas assim, duvido que não, todo mundo conhece e se admira com tanta sabedoria que Deus dá à pessoa. E não é o conhecimento cognitivo da vida aqui, é da sabedoria eterna de Deus. Então o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, é uma confusão. Não dá para entender isso. Esse negócio de Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, Espírito com E minúsculo, e Espírito que está na gente, e a gente que quer fazer a vontade da carne, que confusão toda é essa? Isso fica uma loucura na cabeça das pessoas. Mas é o Espírito Santo morando na gente. Então, orar por qual Espírito?
O espírito da maiúscula, o espírito da minúscula, que confusão é essa? Olha o que diz o texto de João, que coisa legal. Eu estou concluindo com vocês, não vou ser longo hoje. Deus é o quê? Espírito. Espírito Santo. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então eu não vejo Deus. Eu creio em Deus. Eu não toco em Deus, mas eu sei que Ele existe. Eu tenho fé em Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe, que Ele é o quê? Abençoador daquele que o procura. Eu acredito, eu adoro a Deus aqui, eu não estou vendo Ele, mas eu estou adorando Ele com o meu espírito. E quando eu estou adorando Ele com o meu espírito e eu tenho Jesus na minha vida, a coisa chega na gente nesse ponto, quando eu creio no Evangelho, quando eu creio em Jesus, Efésios 1, 13 e 14, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito fica comigo todos os dias da minha vida, até nas minhas fraquezas, até nos absurdos que eu faço. Ele está comigo, Ele está ali, Ele está intercedendo por mim, Ele fica triste comigo. Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado até o dia da redenção, até o dia do perdão absoluto, o dia da possessão de Deus, o dia do casamento do noivo com a noiva. Não interessa o que você está fazendo e passando. Isso é complicado. Eu estou ralando com isso na aula de doutrina, hein? Minhas alunas de 7h30 de sexta-feira da manhã, 7h30 da manhã de sexta-feira, está ralando de entender esse movimento de escândalo da graça de Deus. Deus nos ama até o final e não desiste da gente, mesmo pontinho. Se você recebeu e foi selado, você tem, e ninguém tira, nem você, nem ninguém. É esse Espírito que anseia por comunhão contigo, que tem saudade do teu clamor, que tem saudade das suas lágrimas, que tem saudade do seu dom, do seu talento, que te chama e te quer com Ele de qualquer maneira, mas que você entenda isso. Ele já está, Ele já sacou, Ele mora em você, mas Ele te quer, muito mais do que você imagina. E a gente é teimoso, a gente é difícil. Então tem uma questão que acontece nesse processo de orar no Espírito, de viver em Espírito, de discernir o Espírito menor com o Espírito maior, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Eu tenho alguma dificuldade, porque tem espíritos, gente de carne e osso como eu e você, que está num sono profundo. Olha o que Paulo diz, aí mesmo em Efésios 5, 14 a 18. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andares, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias, olha de novo a nossa palavra aí de domingo passado, são maus. Pois não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que é o que? Contenda, briga, confusão. Olha a relação com o Espírito Santo. Mas enchei-vos no Espírito. Como eu falei, eu estudei muito no grego Efésios, e aqui está na voz passiva. É uma voz que não é você é muito feliz, você vai ser muito abençoado se você se encher do Espírito Santo de Deus. O Pai vai gostar muito disso, dessa atitude. Está errada essa interpretação. Aqui é um mandamento. É uma voz passiva e o verbo está no imperativo do grego. É uma ordem, é um mandamento. Não existe outra relação com o Espírito Santo a não ser falar: Pai, eu quero ser cheio de Ti, eu quero que Tu me enchas, eu quero que Tu me domines, eu quero que o Senhor reine na minha vida, eu quero ter sede de Ti, eu quero ser apegado a Ti, eu quero respirar a Ti, eu quero, Senhor, eu preciso do Senhor, eu Te amo, e eu não sei o que fazer com tanto amor que eu tenho por Ti, e eu não sei demonstrar, eu sei que eu estou errando, e
pecando nisso daí, mas eu quero uma nova dimensão de vida contigo, eu quero ser cheio da tua presença, Pai. Essa é uma oração sincera, e não tem nada mais do que um coração que ora no Espírito, agarrado com Deus, pedindo isso a Deus, que não vai receber. João esclarece para a gente, no seu Evangelho, o Espírito Santo não vem por nós por medidas. Um pouquinho do Espírito, mais do Espírito. Mas é verdade que, quando vem para a gente, quando a gente crê em Jesus, mas é verdade que no caminhar, se eu não ando no Espírito, se eu não dou importância na minha relação com Ele, se eu não me envolvo com Ele, eu estou só fazendo assim, ó, devagarzinho, ó, vamos aí, dá um tempo. Só que é pesado você falar isso com Deus. Não, isso aqui não precisa da tua opinião, não. Eu gosto disso aqui, eu vou viver assim, eu quero assim. Não. Não é a minha visão da Bíblia. Vai por aí. Sabe? Aí começa. Aí você vai o quê? O Espírito Santo não vai sair de você. Não vai sair de você. Mas você vai, já trabalhei essa palavra no grego também com os meus alunos, vai apagar, extinguir o Espírito Santo. Pastor, mas não é jogar ele fora, não tem como fazer isso. Você vai abafar. O melhor termo do grego é, você vai impelir ele por causa da ação do pecado. Ele vai estar ali, mas ele não participa contigo, porque você não quer. Pastor, então o Deus Todo-Poderoso está submetido a mim? Muito mais do que isso. Ele te ama tanto, que ele é pura educação em amor. E ele não quer robô, ele quer um coração para reinar. Amém? É isso que Deus quer. Concluo que a gente precisa convidar, exortar. Essa palavra a gente viu hoje de manhã também. A gente trabalhou essa palavra de manhã, vou lembrar vocês, no curso do Panorama. O exortar não é só chamar a atenção, está lembrado? Ficou ligado nisso? Não é só dar um aperto no irmão, na irmã. É muito mais do que isso. Exortar é ter tempo para estar com esse irmão e com essa irmã, para exortar, para aconselhar. Esse é o sentido da palavra exortar no original. Tá? Então a gente precisa exortar para que desejemos a experiência do Espírito Santo na nossa vida. Você fica desanimado, não é com o louvor da igreja, não é com o pastor careca chato, não é com a denominação tal. Você fica desanimado com a igreja porque está sem experiência com o Espírito Santo de Deus. Você precisa acender isso. Eu conversava com uma pessoa essa semana, pastor conversa o tempo todo, pessoal, presencial, e online. A gente falava sobre a busca dos dons. E aí eu fui na veia do que acontece com a maioria dos cristãos na igreja com dons espirituais. Mas foi de Deus, sacada de Deus isso, não foi minha não. Depois que eu percebi, é isso mesmo. Eu fui, por favor, em nome de Jesus, para a glória dele. A pessoa tem dificuldade de achar o dom, e o que você faz? Eu peço a Deus. Está certo, está errado se for só isso. Vou repetir. Paulo diz, 1 Coríntios 12:31, buscai os melhores dons. Então você tem que buscar, eu tenho que buscar. Show de bola, tranquilo. Tem que pedir a Deus, mas não para aí. Eu tenho que me testar. Mas o que é isso, pastor? Eu tenho que me envolver com a obra de Deus. Eu tenho que ter uma experiência, Carlos Alberto, eu estou perdidinho aqui, eu me converti agora, acabei doutrina, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Não fique escandalizado não, você que está em casa, você que está aqui, arruma um pouquinho para mim, vou fazer um teste. É mais ou menos assim, arruma um pouquinho aí para mim. Pastor, posso ir contigo entregar as festas? Eu quero orar com o Senhor, com essas famílias, te ajudar a separar, ajudar as irmãs a separar aí, fazer alguma coisa. Vamos ver você na ação social. Eu estava compartilhando com alguns dos meus alunos aqui ao vivo, falando com eles, que o sentimento meu no Espírito de Deus é que alguns deles, não todos, mas alguns, já deveriam não só ser mestres,
mas já estarem na classe de pastores leigos que cuidam das outras ovelhas. Está avante. Isso não tem acontecido. E eu estava dividindo aqui a experiência, e o porquê, deixando com eles, para eles caminharem e para eles pensarem um pouco nessa questão aí. Por que não? Está faltando esse pigmento, desse fogo que aquece o nosso coração, essa experiência de que quando não há vida com Deus, não tem como orar no Espírito, não tem como fazer nada no reino eficazmente. Deus nos toca através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que na verdade não são nossos. Então Jesus falou para Pedro: foi o Pai que está nos céus que te revelou. Foi o Pai que está no céu. Pedro sentiu esse sentimento de que ele tinha que falar que era o Cristo que Deus viu. Você sente um desejo de ligar para orar, ou estar em alguém, ou ir numa visita? Eu sabia do bairro que eu estava indo, mas eu sentia no meu interior que eu tinha que estar nessa casa. Foram três barricadas de bandido para passar, contenções que tem ali, mas eu tinha que ir. Teve medo, pastor? Um pouquinho, tive sim, mas fui com medo um pouquinho sim, eu sou ser humano, eu fui. Sabe, essa experiência do Espírito Santo, esse pensamento, esse sentimento, você está lá na tua de boa, vendo um jogo, vendo um negócio, vem aquela voz assim, pelo amor de Deus, gente, vamos ter maturidade. Ora pela Eli. Está lá no grupo de oração, do mais nada. Aí tem um irmão no meu grupo de oração, que é eu, Luiz, o Dé e Fátima, nosso grupo é esse de oração. Eu senti o desejo de orar por fulano. Aí eu fico quieto. Aí eu sou pastor fofoqueiro, eu fico na minha. Aí eu tenho o maior prazer em ser fofoqueiro. Aí ora, faz, acontece. No dia seguinte, o que eu faço? O que eu faço? Eu ligo para o irmão, para a irmã, que a irmã sentiu o desejo de orar. Só para ver qual é, se foi dor de barriga, se não foi dor de barriga, se veio da pessoa, se veio de Deus. Pastor, eu estava numa perrenha nessa hora. Aleluia. Orar no Espírito. Pensamentos e sentimentos que estão em nós, mas que não são nossos. É Deus guiando. Dentre várias experiências que eu tive uma experiência com uma pessoa uma vez. Eu estava em oração e comecei a orar por essa pessoa, foi uma madrugada, início de uma madrugada, 1 e pouco da manhã, orar por essa pessoa. Não se escandalize. Eu tenho os pastores da ordem que às vezes assistem o nosso culto. Por favor, eu não faço doutrina em cima disso, pelo amor de Deus, mas foi a minha experiência com Deus. Respeite isso, por favor. Nós não somos uma igreja neopentecostal nem pentecostal, mas Deus me deu uma visão. Aonde essa irmã estava, o local que ela estava aqui no Rio de Janeiro, o local que ela estava, o bairro que ela estava e o que ela estava fazendo. E eu fiquei gelado com aquilo, eu comecei a orar, achei que era uma situação perigosa, né? Enfim. Aí, também, vou testificar para ver, pode ser coisa da minha barriga, comi demais, alguém fala comida gostosa, eu, tive uma visão, um negócio, deixei passar uma semana, chamei a pessoa para conversar e fui conversar. Você estava em tal lugar, assim, assado. Pô, falou assim mesmo para mim. Pô, já bateram o dente para você, já fofocaram de você para mim. Já falaram de mim para você? Não. Aí eu contei essa experiência para ela. Foi Deus. Mas sabe por que foi Deus? Eu falei com ela, ministrei, ajudei, sem julgar. Tem esse lado, sim, místico, sim. Você vai ver isso nessa oração do Espírito Santo, orar no Espírito com entendimento e você entender essa grandeza de Deus em você em Deus, é orar alinhado com a vontade, com os propósitos soberanos de Deus, é você enxergar a vida não da sua perspectiva, das nossas ambições humanas, mas da perspectiva do trono de Deus, que glorifica Deus, que governa todas as coisas.
É a gente orar no Espírito, é orar com uma forma mais eficaz, bíblica possível, pois significa que a oração é assistida, guiada, liderada, impulsionada pelo próprio Espírito de Deus. Pensa nisso, reflita sobre isso na sua vida. E você que não teve essa experiência de receber o Espírito Santo de Deus, aceita Jesus na sua vida. O Senhor é o Espírito, diz a palavra. Ele habita no coração de quem crê. Ele sela a tua vida. Ele te envolve no amor dele e te abraça para sempre com ele. Até os últimos dias da vinda dele ou do teu último dia, do meu último dia de vida. Você vai estar com o Senhor. Gruda mesmo. Se for salvação, gruda mesmo. Ele te envolve e vai fazer você andar com ele. Vamos orar? Flávia? Abaixe sua cabeça em oração. Ó Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja a sua presença, bendita seja a tua palavra, bendita a tua unção, a tua graça, bendito o teu amor, bendita a tua maneira de tocar, a tua maneira de se envolver, a tua maneira de nos amar, a tua maneira carinhosa de nos abraçar, de nos dar liberdade, de não desejar filhos e filhas robôs, mas querer gente de carne e osso, gente que luta contra o pecado, mas que gente que reconhece que não tem como viver afastado de ti. Eu te quero, eu te amo, eu te aceito. Eu só quero te pedir uma coisa nessa noite. Me encha o meu coração do teu Espírito Santo. Faça-me viver orientado, guiado, protegido, inspecionado, amado com o teu Espírito. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai, toque em vidas aqui e lá, online, toque em vidas, Pai. Tu és o Espírito de luz e de vida, em ti está a vida, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor faça essa obra, Pai, da gente se posicionar, da gente reconhecer o nosso lugar, o teu lugar, a nossa relação, do tempo todo está agarrado contigo. Eu me rendo, eu me entrego, eu me submeto à tua voz, Filho de Deus. Amém. Você orou assim? Você orou assim essa noite? Amém. Quem mais orou assim? Fica com vergonha não, está na mão. Isso. Amém. 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 Graças a Deus. Vem cá, pessoal. Louvor, vem cá. Vamos cantar essa música. Vai.
Pô, Raíssa Tainui. Eu estou cantando todo o último louvor, o último louvor. Raíssa não sabe disso. Vocês vão ouvir a minha voz agora. No Espírito, não é pelo Cleber, não. Aí Mariana corta meu microfone, já tá com a mão, lá, a mão. Você pode olhar para falar, tirou agora. Ele corta meu microfone. Shows
sua mão assim, ó, fecha seus olhos, você que está em casa também. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão dos